governo do Estado está longe ainda do equilíbrio fiscal e busca recursos extras para pagar folha aos servidores e quitar dívidas com fornecedores em atraso. As cobranças são muitas e as soluções incertas. Meu convidado hoje é o chefe da Casa Civil do governo Raimundo Alves, que tem negociado tanto com um lado como com o outro. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectador da Band. Quando é que a gente alcança esse equilíbrio fiscal aqui no Rio Grande do Norte? Qual é a expectativa do governo? Pois é, Diógenes, não tem sido fácil. Essa é uma luta diária do governo desde o dia 1º de janeiro, quando a governadora Fátima Bezerra tomou posse, né? Nós temos uma dívida bastante alta, tanto com servidores quanto com fornecedores. Das 4 folhas de atraso que a gente tinha com os servidores, uma delas a gente conseguiu quitar agora no mês de junho. Já foi resolvida a 2017. A 2017. Né? A parte do 13º de 2017. Ainda temos a folha, parte da folha de novembro de 2018, dezembro inteiro de 2018 e o 13º. Tudo isso é parte de negociação. E nós temos algumas expectativas aí de recursos extras. E todo o nosso empenho, todo o empenho da governadora e da equipe que compõe o seu secretariado é que a gente consiga alcançar a meta de, pelo menos, virar 2020 sem esse débito. É isso que eu queria que o senhor detalhasse melhor. A governadora declarou na semana passada e prometeu, né, até em tom de promessa, que até dezembro resolve as folhas em atraso dos servidores. Mas, para isso, depende de recursos extras. Tivemos aí os royalties, a antecipação dos royalties do petróleo, o leilão, que deu deserto. E já há uma palavra do secretário Aldemir Freire dizendo que não vai repetir a operação. De onde vêm os recursos extras para quitar a folha de servidores? Esses recursos extras a gente aposta numa pauta federativa, né? Evidentemente, tem a questão da cessão onerosa do petróleo, que essa é uma renda, essa é uma pauta que a gente conta. Tem o plano de equilíbrio fiscal que o governo federal está enviando agora para o Congresso, mas como as regras já foram definidas pela Secretaria do Tesouro, o Estado já está trabalhando para se enquadrar nessas regras, né? São das oito exigências. O governo precisa se classificar pelo menos em 3. Nós queremos apostar em pelo menos em 4, que o Rio Grande do Norte possa se enquadrar pelo menos em 4, para que a gente possa ter algum nível de priorização do governo federal. São muitos assuntos, mas já que o senhor está falando nessa questão aí do PEF, o Plano de Equilíbrio Fiscal, que é o tal do Plano Mansueto, que são empréstimos que serão contraídos com aval do Tesouro Nacional para resolver. O secretário Aldemir, em entrevistas anteriores, chegou a dizer que esse dinheiro do PEF seria destinado para quitar fornecedores. Mas, pelo que o senhor está dizendo, talvez esse dinheiro seja usado até para quitar a folha dos servidores. Eu lhe pergunto, das 8 exigências do PEF, quais que o governo está se classificando? Vocês já definiram ou não? Olha, entre elas, tem 2, pelo menos, que a governadora já definiu que essa nós não vamos ter condições de atender, que é o enquadramento dos servidores no regime único, né, mudança do regime único para atingir os servidores. Isso a governadora já definiu que não vai mexer nos direitos dos servidores, e a privatização das companhias de águas, que no nosso caso a CAERN, a governadora já definiu. Então, essa estou de fora. Mas quais são as 4? Outras, 3 ou 4? As outras 3 ou 4, nós temos a questão da redução o comprometimento de não aumentar a despesa, que esse é um projeto de lei, inclusive, que a governadora já enviou para a Assembleia Legislativa desde o início do ano, deve estar sendo votada nos próximos dias na Assembleia. Tem a questão das unificações das contas, e nós estamos em negociação com os demais poderes. Nós vamos unificar enquanto Poder Executivo e tentar que a Secretaria do Tesouro atenda. Senão, nós vamos ter que fazer uma negociação com os demais poderes. Essa conta já não é única hoje? Chamada conta única? Não é. Ela tem o apelido de conta única, mas ela não é conta única. Na verdade... Engraçado, né? Conta única sem ser única. Pois é. Porque tem alguns órgãos que têm arrecadações próprias que têm contas separadas. Autonomia, né? E tem autonomia. Então, nesse caso, a proposta é a unificação das contas. A nível de Poder Executivo, nós vamos fazer isso sempre sem... O senhor falou na cessão onerosa do petróleo, que é o mega leilão do pré-sal, que
estava marcado para o final de outubro e agora vai para o dia 6 de novembro. E essa mudança de data, apesar de ser por apenas alguns dias, isso pode provocar que, mesmo realizando o leilão, o dinheiro só entra no ano que vem. Esse é um risco. Esse risco existe. Esse é um risco. Nós estamos tentando, torcendo para que seja o contrário, mas está dependendo muito mais, como eu te falei, dessa pauta que é federativa. Então, a gente tem pouca capacidade de interferência. E qual é a expectativa do governo? O leilão, a expectativa geral, é que ele renda 106 bilhões de reais. Qual a expectativa de... O que é que vem para o Rio Grande do Norte aqui desse bolo aqui? Pois é, tem contas para todos os gostos. Mas qual é a boa conta? Acho que a conta mais próxima do real, no caso do Rio Grande do Norte, é em torno de 400 milhões a 500 milhões. Né? E isso para a gente já seria um bom rendimento. Eu já vi gente dizendo, não, vai chegar uns 600 milhões de reais. Mas é uma conta muito otimista. Né? Eu prefiro trabalhar com uma conta mais realista. Então tem a sessão onerosa. O que vai substituir a antecipação dos royalties do petróleo? Vai ser tentado uma outra operação? Olha só, Diógenes, nos meses de maio e junho foi utilizado o recurso dos royalties para quitar a dívida a folha o 13º de 2017. Tá, mas aquela antecipação que foi autorizada para 2019, né? Isso. Nesse momento, nos meses de julho, em junho, julho e agosto e setembro, serão os meses de muita dificuldade, porque tem uma queda muito grande no fundo de participação do Estado. Para você ter uma ideia, no mês de fevereiro, o Estado recebeu em torno de 440 milhões de reais de fundo de participação. Esse mês agora vai cair para quase 200 milhões nisso. Então, assim, é uma queda muito alta, muito brusca, e nesse momento não está sendo possível a gente pegar a parte dos royalties para pagar o passivo. Nós estamos incorporando isso para pagar e garantir o pagamento de todos os servidores. A governadora já deu essa garantia. Todos os servidores receberão os seus salários dentro do mês trabalhado. Isso até setembro, né? Essa garantia. O calendário que a gente apresentou é até setembro, porque a gente tem a expectativa de que algum retorno de recursos extras possa entrar a partir de outubro e a gente já comece a pagar o passivo com o dinheiro dos royalties a partir de outubro. Outro recurso extra, que é muito falado, pelo menos na imprensa, é a questão da venda da conta do Estado para instituições financeiras, né? Isso sempre rende alguma coisa. Como é que está essa história? Está sendo negociada com o Banco do Brasil, está bastante adiantada essa negociação, tanto que o Banco do Brasil já concordou, inclusive, está abrindo os consignados para os servidores já agora a partir da segunda quinzena de julho. E o passivo? Então, todo esse passivo, essa negociação está sendo feita para a gente receber esse recurso extra em dezembro. Em dezembro. Por quê? Porque tem um passivo que o governo do Estado anterior, deixou de repassar, recolheu dos servidores que tinham empréstimos consignados e não passou para a instituição financeira. Então, nesse caso, nós também vamos ter que pagar essa dívida para poder receber o Vai haver uma compensação ou paga a dívida antes para poder ter... Vai haver uma compensação, até porque o Estado não tem como pagar essa dívida antes. E vai sobrar alguma coisa, secretário? Vai sobrar alguma coisa, dá para a gente somar, contar moedas, como diz a governadora, e a gente tentar pagar boa parte desse passivo. O senhor garante que a governadora falou, de que até dezembro vai ter condições, vai ter dinheiro para pagar, quitar as folhas e ainda pagar os meses desse ano, 13º e tudo? Não, olha só, o que a governadora colocou é que todo o trabalho do governo está sendo feito nesse sentido. Nós pretendemos, sim, virar o ano, chegar em dezembro e a gente está com essas folhas quitadas, até porque isso significa uma injeção na economia do Estado bastante razoável, né? Você tem uma ideia, se a gente conseguir pagar isso, nós vamos estar injetando na economia recursos extras da ordem de 800 milhões de reais. Então, essa é uma expectativa do governo, né? Não é tanto que a gente não aceitou, a governadora não apresentou um calendário de pagamento, porque a gente tem isso como expectativa e como meta. Os sindicatos dos servidores estão na bronca porque estavam na expectativa de reajuste salarial
que a governadora descartou. Não há dinheiro nesse momento para dar o aumento. Mas se depara aí com, por exemplo, reajuste de 16,38% para algumas categorias, como procuradores, delegado de polícia, enfim. Como é que o governo se equilibra? Isso. Na verdade é o seguinte, o que é que demandou esse número aí de 16,38%. Isso, em cima do número que foi colocado para os ministros do Supremo Tribunal Federal, e existe toda uma cadeia e um efeito cascata. Um efeito cascata nisso. Né? A governadora sempre fala que, enquanto estava senadora, ela votou contra o projeto que dava esse aumento. Infelizmente, passou no Congresso. Esse aumento foi concedido aos membros do Supremo Tribunal Federal e o efeito cascata veio pela legislação em vigor. Mas cria um embaraço para o governo. Cria um embaraço para o governo, sem dúvida nenhuma. Até porque o Estado, das condições que está, não deveria estar dando aumento para nenhuma categoria. Né? E é natural que os outros servidores queiram esse aumento, mas a vida real nos impõe que nós não temos como pagar. A presidente do SINSP, a Janiaire Souto, que esteve aqui comigo ontem, levanta a possibilidade de greve geral de várias categorias por conta desse momento. Como é que o governo está monitorando isso? Olha, o governo espera que isso não aconteça porque todos os servidores públicos e os sindicalistas têm conhecimento das contas do governo. Todas as mesas de negociações, e eu coordeno a mesa de negociação desde janeiro, a gente tem se reunido pelo menos uma vez por mês, às vezes mais de uma vez, e a última reunião agora foi com a presença da governadora, inclusive, tem conhecimento, as contas do governo estão abertas, são sempre colocados todos os números na mesa de negociação, e todos sabem que o governo não tem hoje, não está tendo nem como pagar esse passivo, imagina dar um aumento salarial. Então não cabe na cabeça de alguém, se eu estou devendo X e não tenho como lhe pagar, como é que eu vou negociar para começar a lhe pagar mais que isso, se eu não estou conseguindo pagar o salário? Por falar em pagar, tem a questão também dos fornecedores. Falou-se, depois de um decreto, que haveria calote, né, no passivo do ano anterior, e foi criado um fórum. O fórum vai funcionar? Quando é que ele começa a se reunir? Foi criado um comitê de relacionamento com os fornecedores. Na verdade, eu quero um esclarecimento a essa questão anterior, Jorge, você coloca aí. Qual? A questão do decreto. Não foi bem um decreto, foi uma portaria do comitê de gestão estabelecendo uma cronologia para o pagamento das dívidas. Né? Foi a cronologia dentro das regras já colocadas, inclusive, pelo Tribunal de Contas. Essa cronologia foi definida e foi para uma portaria para o Diário Oficial. Pois é, muita gente entendeu como decreto, entendeu como decreto, entendeu como calote. Não existe nada disso. O governo reconhece a dívida e o governo ali só estabeleceu algumas regras internas para que os órgãos pudessem ir fazendo os pagamentos dos fornecedores. Mas, em virtude de tudo isso, e também já era pensamento da governadora, de criar um fórum, e esse tem sido a marca do governo da professora Fátima Bezerra, que é fazer a negociação. E nós temos estabelecido um processo de negociação. Esse será mais um fórum criado para relacionamento com os fornecedores. Vão ter assento as federações que representam todos os empresários do Estado, e está aberto a participação de todos os... Quando a primeira reunião? Já tem data, não? Deverá acontecer na próxima semana. A gente está tentando ajustar as agendas, tanto as do governo como as dos representantes das federações. Devo, não nego. Pago quando puder, né, secretário? E esperamos pagar o mais rápido possível. Obrigado. Nós conversamos aqui com o chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Raimundo Alves. Vamos acompanhar todo esse assunto aí que tem a ver com a vida de todo mundo aqui no Rio Grande do Norte. Obrigado, secretário. Obrigado.